Bom dia, seja muito bem-vindo ao seu programa Manhãs na TV, um programa que está consigo de segunda a sexta-feira. Nós trazemos sempre o melhor da cultura e tradição portuguesa e projetos fantásticos que os nossos convidados trazem aqui ao nosso programa para abrilhantar a sua manhã, para que você tenha uma manhã mais alegre, informativa, mais tranquila, que você inicie o seu dia da melhor forma. É isso mesmo, e a melhor forma de o começar é aqui no Manhãs da TV connosco, com toda a equipa que prepara sempre programas espetaculares para si. Para si, porquê? Porque você é uma pessoa muito especial para nós. É verdade, e nós vamos até onde você está. Onde é que você está? Olha, está um pouquinho por todo o mundo. Porquê? Porque nós, através da internet, a Coriacos TV chega literalmente a qualquer parte do mundo. Onde você esteja, com a internet, consegue estar connosco. E também, através do Norte de África, nós também estamos lá e também estamos no satélite espaçado com o Norte de África e também por toda a Europa. E nos nossos canais nacionais nós também estamos. Portanto, é sempre um gosto estar consigo aí desse lado. Nós gostamos muito que você faça parte da nossa manhã, nós adoramos fazer parte da sua. Temos coisas fantásticas, temas espetaculares e hoje nós temos um tema bastante bonito e agradável e bom. E já me viu de avental, não é? Estou linda e maravilhosa de avental, não é verdade? Hoje o Zezito não está aqui, pois é, hoje tem que ser eu a vestir o avental. Quem costuma vestir o avental, como vocês sabem, é o nosso Zezito. Ele hoje não está cá, mas hoje nós vamos ter um programa diferente. Você gostava de ter um programa diferente? E você diz, Sara, eu também tenho um projeto. Pois tem. E está à espera do quê para vir aqui ao Manhãs da TV? Venha ter connosco. Entre em contato connosco através do manhãsdatv@gmail.com, através do nosso contacto telefónico, através de mensagem privada no Facebook e você pode trazer o seu negócio, o seu projeto aqui ao Manhãs da TV, dar a conhecer a todo o mundo para que... E também, se você já cá veio, por exemplo, e o negócio já cresceu, o projeto já cresceu, já está a fazer outras coisas, nós temos sempre muito interesse em saber como é que as coisas estão a correr. Os nossos telespectadores adoram saber a evolução dos projetos que os nossos convidados aqui trazem. Então, é sempre a oportunidade de você vir aqui ao Manhãs da TV e falar connosco. E nós temos muito gosto em transmiti-lo, em estar consigo, em conversar consigo, ter uma manhã bastante divertida. E como eu estava a dizer, não é? Hoje eu estou com um avental muito giro, não é? O nosso avental? Sim, linda? Ok. Então, o que é que nós vamos ter hoje? Hoje nós vamos ter, assim, algo diferente. O que é que você acha? Já estamos na nossa cozinha. Será que vamos fazer alguns pratos? Será que vamos ter uma convidada? Ou será que a convidada já cá está? Quer saber? Fique connosco. E nós já aqui estamos de volta novamente, é verdade? E você quer saber quem é que nós vamos ter hoje? Ora bem, eu estava a pensar, aqui com os meus botões que não tenho, não é verdade? Eu estava a pensar, por exemplo, que tal fazermos pão de queijo? Gosta de pão de queijo? E moqueca de peixe? E que tal nós montarmos aqui um bolo de brigadeiro, um bolo de chocolate com brigadeiro? O que é que você acha da ideia? Gosta da ideia? Sabe quem é que vai cozinhar hoje? Quem é que nós temos cá? Sou eu? Pensou que era eu. Não sou eu, não. Não sou eu, não. Nós vamos estar à conversa com a Jéssica Torres. Olá, Jéssica, bom dia. Bom dia. Como estás? Muito bem. Então, seja muito bem-vinda. Você percebeu, não é? Que eu já me estava aqui a fazer ao piso. Achei que era você que ia cozinhar, eu só ia te ajudar. Não? Acho que é um bocadinho mais ao contrário. Ok. Já que está assim, pronto, melhor, eu faço. É melhor, Jéssica, é melhor, porque os nossos telespectadores precisam de aprender aqui umas receitas maravilhosas que você vai trazer para nós, mas como deve ser, e serem feitas como deve ser. Por isso é melhor ser a Jéssica. Ok, você fica de minha ajudante. Boa, pode ser sua assistente. Combinado, então. Sim. Jéssica, você tem um projeto espetacular que é na lata. Exato. Não é? Mas também tem a parte em que faz de chefe, não é? Tem esse serviço também. E hoje nós vamos falando ao longo do programa, vamos falando acerca do seu projeto, daquilo que você está a fazer, enquanto vamos fazendo estas receitas maravilhosas. Combinado. Então, o que é que nós vamos dar início a fazer agora? Vamos começar pelo pão de queijo, porque é importante a massa estar um pouquinho fria, para depois quando for ao forno. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro a massa, frio, e aí depois a gente passa para a moqueca. Combinado? Ok, combinado. Então, o que é que nós precisamos fazer primeiro? Pronto. Então, aqui eu já tenho toda a mise en place, todo o preparo, como a gente fala na cozinha. Então, eu tenho polvilho doce e polvilho azedo. Manteiga, leite, que a gente vai esquentar um pouquinho, que já tá com sal, ovo e queijo. Bom, não é o queijo original que a gente usa no Brasil, né? No Brasil, a gente usa o nosso queijo Minas e aqui a gente não tem. O que eu gosto mais de usar é o queijo da ilha. Ou seja, porque dá aquele piquezinho assim, aqui atrás, assim... Então, eu gosto desse queijo, a gente vai misturar tudo e vamos colocar para gelar, ok? Então, vamos esquentar aqui um pouquinho. Precisamos ligar o... Preciso só que você Exato. coloque aqui
Zezito, isto é a tua parte, Zezito. Isto é a tua parte, mas pronto. Pois, ele Você deixou a gente na já mão hoje, viu? né? É assim. Tratar da saúde. Ai, ai, ai. Então, é este, não é? Ora bem. Já podemos ligar, não é? Sim, por O quatro. favor. Ok. E podemos pôr o leite. Põe o este, leite. Não é este. É este. Bora lá. Conseguiu? Sim. Vamos aqui ver como é que nós vamos aqui colocar isto para isto ficar certinho. E, Jéssica, o seu projeto na lata começou quando? Vamos recordar aqui os nossos telespectadores. Posso colocar? Pode, por favor. Ok. E aqui depois a gente vai colocar também a manteiga. Ok. Então, aqui na panela, só para recordar, vai leite, manteiga e sal. Ok. Ok? Boa. Na lata começou... Quer tapar? Quer destapado? Pode tampar, Prefere? por favor, Ok. que é o tempo que aí vai esquentando pra gente colocar aqui. O Na Lata começou na minha cabeça, basicamente em fevereiro do ano passado, em 2021. Quando eu comecei a fazer bolos para os amigos. A gente estava na época da pandemia, eu já tinha me afastado dos restaurantes, tinha restaurantes aqui em Lisboa, e com a pandemia, essa coisa toda, essa crise, eu também achei melhor dar um tempo, porque a vida de restauração é um pouco mais puxada, né? E aí, então, eu comecei a enviar os bolos e enviava pelo CTT ou por Uber. E como acontece, a gente envia todos os potinhos não voltam, né? A gente só envia comida. Então, eu comecei a desenvolver o projeto em cima das latinhas. Eu achei essas latas na internet, achei super bacana. Encomendei algumas e comecei a fazer o teste. Então, entre fevereiro e maio foi a época que eu fiz de pesquisa, de teste de receita e tudo mais. E em junho de 2021 a gente lançou na lata. E agora? Temos que mexer ou não é Temos que preciso? deixar ferver aqui. Primeiro, não é? E depois é que mexemos. Vai derreter a manteiga. E aí, o que vai acontecer aqui depois? A gente vai, que é o que a gente chama de escaldar. A gente vai pegar esse leite que está muito quente, vai jogar aqui em cima do polvilho. Então, ele vai quase que cozinhar. Viu? E daí, a gente mistura bastante ele. Depois vai entrar o ovo e o queijo. Ok. Você juntou as duas massas que tinha aí, não é? Juntei o polvilho azedo e o polvilho doce. Exato. As duas massas, disparate. A farinha. Sim, os dois duas tipos de farinhas. farinhas. Ai, ai. Exatamente. E aí, em junho, eu comecei esse projeto. A partir do projeto da lata, vieram os bolos de aniversário, que hoje a gente vai montar um que está super na moda agora, que é o bolo envolto no acetato. Então, a gente vai montar esse bolo que, na lata, a gente chama ele de bolo presente, porque ele vai dentro de uma caixa de presente embalado com fita. Então, assim, é um bolo menorzinho para 6, 8 pessoas, mas que fica super bacana para presentear. E eu consigo também enviar ele pelo Uber ou pelo estafeta, seja como for, entendeu? Então, é uma coisa prática. Nós muitas vezes temos receio em enviar o bolo e às vezes nós ouvimos algumas pasteleiras que falam connosco que às vezes têm alguma dificuldade ou um certo receio por causa de enviar pelo Uber ou pelo CTT, mas pela experiência que têm, eles chegam lá intactos. É assim, esse bolo sim, e os bolos na lata sem problemas nenhum, eu envio para Portugal inteira. Agora, os bolos mesmo, que são confeitados, que são com buttercream ou outras coberturas, não, esse não tem como. Tem que ser mesmo um estafeta especializado, tipo, eu já tenho 2 pessoas que trabalham sempre comigo e sabem como transportar esse bolo. Então, assim, o bolo só pode ser transportado no chão do carro ou na mala, não pode ser no banco. Então, o bolo quando Não vai... pode ser no colo, que a gente às vezes também gosta de levar. Porque isso, a gente quer sentar no banco e colocar assim. Sim. E não pode. Então, quando eu vendo o bolo, eu explico com o cliente se ele vai buscar o bolo, como tem que ser levado, como tem que ser armazenado, isso tudo vai por escrito, para o cliente ter a segurança. Porque depois que eu entrego o bolo também, teoricamente não é responsabilidade nossa. Mas a gente sempre fica com o coração apertado, né? A gente quer que a festa seja maravilhosa. Então, eu não quero que no meio do caminho o cliente caia com o bolo, quebre o bolo, entendeu? Então, é sempre uma preocupação. Já está a ferver. Pronto, aqui já está a ferver. Tá um cheirinho bom. Então, Desligamos? agora, pode desligar, por favor. Bom. Aqui, um pouquinho de cuidado. Se tiver uma bimbi, já não mais, uma bimbi ou uma batedeira
ou algo assim, pode fazer também, não precisa ser na mão, porque agora essa parte está muito quente. Portanto, a tigela de vidro ou uma tigela de plástico, aquilo que nos dê mais jeito de trabalhar para fazer essa mistura, não é? Exato. Exato. Tá vendo como é que fica? E agora, o ovo. Basta um. Essa receita basta um. Isso dá mais ou menos para quantos bolinhos de queijo? É assim, eu gosto de fazer a receita com 20 gramas. Depois a gente vai fazer as 20 gramas de bolinha. Então, vai dar mais ou menos umas 20 bolinhas. E depois é só você ir aumentando, duplicando a receita. Não tem problema nenhum. Portanto, isto dá para um pequeno almoço, dá para um lanchinho, dá para um aperitivo antes do almoço. Dá. Dá para um aperitivo antes do jantar, para acompanhar, Sim. não é? O pãozinho de queijo é sempre bom. É bom comê-lo, degustá-lo, não é? Prová-lo. Quando está quente, ou é preferível morno ou frio? Qual é a sua opinião? Quente. Quente. Quente é sempre melhor. E assim, essa Comemos massa mais de que pão um de quente. Claro. Essa massa de pão de queijo também, depois que você fizer as bolinhas, você também pode congelar ela, não tem problema nenhum. Você pode congelar ela das duas maneiras, ele já assado ou ele sem assar. Ele sem assar é sempre melhor, mas você tem um trabalho de sempre botar ali, pelo menos são 20 minutinhos no forno. Se quiser, assa ele e depois congela. Quando congelar, na hora que precisar comer, tira, são 3 minutinhos no forno e já tá. Ou seja, você tem sempre praticidade para o café, para o pequeno almoço, para os lanches ou para as crianças em casa. Ou seja, abriu o congelador, tem sempre ali. O pão de queijo é uma prática que os portugueses usam muito. Tá começando. Bom, a gente agora tá com a nossa imigração ao contrário, né? Então, essa quantidade toda de brasileiros que tem aqui... não tem jeito, a gente tem agora muita comida brasileira espalhada. E os portugueses, eles gostam bastante da nossa comida. Bom, é assim, a gente tem influência total, né, de vocês aqui. Então, o que acontece? Tipo, o que a gente tem lá, o que é o vatapá, é basicamente a surda daqui. Então, tem um monte de pratos que a gente vai adaptando. O quindim. Então, assim, lá a gente não tinha amêndoa, colocamos coco. E assim a gente foi adaptando as receitas, mas a gente, principalmente no Nordeste, a gente tem muitas receitas que são todas daqui. Sarapatel, a cabidela. E depois, os sabores, por mais que seja um pouquinho mais diferente, os portugueses gostam. O meu público no meu bolo da lata, eu tenho 70% do público português. Eu vendo mais para portugueses do que para brasileiros os meus bolos. E isso é muito bacana. É muito bom, né? Quando é que nós sabemos quando é que está? Já está. Ok. Misturamos bastante. Agora, gelar. Ok? Assim como está. Assim como tá. O ideal, bota um plásticozinho em cima, uma película e frio. Ok. Então, estamos a tratar do nosso bolo de queijo, não é? Exato. Pão de queijo, desculpa. Pão de queijo. Muito bem. E onde é que nasceu este gosto pela cozinha? Pelos doces? Ui! É assim, eu sou filha única, eu não cozinhava. E... Eu ajudo a trazer. Obrigada. Eu sou filha única e não cozinhava basicamente nada até a primeira vez de eu vir para Portugal. Então, quando eu vim para Portugal com 21 anos, foi quando realmente eu comecei a cozinhar, porque aqui eu já não tinha mais a minha mãe para fazer as coisas, né? Então, eu precisava comer e eu sentia imensa falta de feijão. E eu amo comer feijão. Então... Obrigada, Sá. Então, o que aconteceu? Eu comecei a tentar cozinhar. Foi basicamente isso. Eu tentei começar a cozinhar. E aqui foi que nasceu o gosto da cozinha. Porque até então, eu não cozinhava nada. Zero. Geralmente nós pensamos, ok, quem gosta da cozinha, geralmente já cozinha há muitos anos, cozinha desde pequena, sempre se interessou em estar ali, mas muitas vezes não é isso que acontece. Não, não é que acontece. É assim, eu fiz relações internacionais antes. E eu não conseguia me ver dentro do escritório, quando eu estava terminando a minha faculdade. Mas também não sabia o que fazer.
Eu tenho um primo que tem a mesma idade do que eu e desde sempre meu primo falava que ia ser dentista. Eu falava, gente, como é que as pessoas com 7 anos de idade, 10 anos de idade conseguem saber o que quer fazer da vida? Porque eu tenho 20 e não consigo descobrir. E já tinha passado por um monte de coisa. Fiz curso de comissária de bordo e já tinha feito processamento de dados, nada. Bom, também sou geminiana, né? Faço um monte de coisas ao mesmo tempo. E depois, quando eu vim morar aqui em Portugal, um dos trabalhos que eu mais gostei foi na restauração. Eu comecei servindo mesa e depois comecei a ajudar o chefe também a descascar cebola, a fazer as coisas, a fazer as sobremesas, a aprender as coisas. E nós estamos a preparar a moqueca. A moqueca. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou picar a cebola e alho, Ok. tá? Então, aqui a gente vai refogar no azeite normal. Ok. A cebola. Estas garrafas são lindíssimas, são muito giras. No tempo dos meus avós, nós tínhamos sempre estas garrafas, eram as garrafas que se servia na mesa. E agora acho muito engraçado porque está-se a voltar outra vez a se buscar. Era aqui que se servia o vinho, era aqui que se servia a bebida que ia para a mesa e agora é muito giro. Então, é só preencher o fundo, certo? Isso, só um pouquinho, porque depois a gente vai usar o óleo de palma, o azeite de dendê. Tá bom? Mais um bocadinho. Tá ótimo. Prontos. Zezito, só para te dizer que não é só tu que sabes fazer estas coisas, está bem? Eu também sei, não estou-me a sair bem, não estou assim. Tá, muito. Boa. Agora a gente vai colocar o fogo, pode colocar ele em 4, Ok. para ir esquentando. Deste lado. Muito bem. Você estava a dizer então que este gosto, portanto, a formação que tirou não tem nada a ver com este gosto pela restauração. A primeira formação não, mas depois sim. Depois que eu saí daqui de Portugal, eu voltei ao Brasil e aí decidi que eu ia fazer faculdade de gastronomia. E aí fui estudar, fui fazer a faculdade. Novamente. Mais uma. Mais uma. E depois na faculdade, passei por restaurantes franceses, passei por muitos lugares, pastelarias e tudo mais. E sempre gostei tanto da cozinha quente quanto da pastelaria. Então, assim, Nós colocamos, aguardamos que o azeite fique só um pouquinho, quentinho. isso. E depois é que colocamos, não é? Ok. Então, o que acontece? Eu não consigo te dizer qual que eu gosto mais. Eu tenho épocas que eu gosto muito de cozinhar, tenho épocas que eu gosto mais de fazer doce. Então, eu estou sempre migrando na cozinha, tanto para o salgado quanto para o doce. Eu fiz, depois da faculdade também, eu fiz especializações tanto na área quente, na cozinha quente, quanto em pastelaria. Isso também ajuda a gente a aprender e a trabalhar nas duas áreas, que isso é muito importante. E depois, no Brasil, eu trabalhava bastante com catering. Então, no catering, a gente começa a ser um pouco mais polivalente, né? Porque você tem que fazer um pouco de tudo. Olha, então aqui já está um pouquinho morno. E eu vou colocar já a cebola. Que é para ficar assim no ponto, não é? O objetivo da cebola é ficar como é que nós dizemos? Transparente. Translúcida, sim. Exatamente. Juntamente com o alho, não é? Portanto, isto, no fundo, é um refogado normal. Um refogado normal. Ok. O que eu faço primeiro? Eu refogo primeiro a cebola. E este cheirinho da cebola, assim, a refogar. Vocês deviam... Não estão a sentir o cheiro, mas é delicioso. Eu primeiro refogo a cebola e quando ela tá quase, eu refogo o alho. Ok. Porque o alho... Posso mexer? Pode, por favor. O alho, ele tende a dourar mais rápido. Sim, sim. Então o alho deve ser sempre colocado depois. Ok. Olha, esse aqui é uma coisa prática que eu adoro. Isso vem de tudo É quanto é super lugar. giro. Parece aquele dos meninos, das meninas de brincar, Mas é dos que, assim, meninos na cozinha. a gente pode picar o alho, mas a gente também pode, olha, Olha. dar uma raladinha. Cuidado para não ralar o dedo. E ó, tcharam, Já está. Já Boa. tá. Prático. Sim. Então, ou então, se quiser fazer em bastante quantidade, um multiprocessador, aquele 1, 2, 3, aquilo também vai bem. Também vai bem. Eu não gosto de fazer com a cebola, porque a cebola solta muita água. Sim. Então vira uma papa. Agora com alho... O alho faz-se bem, não é? Faz-se bem. Não tem problema nenhum. Pronto, estamos aqui.
E você diz, então, mas vocês estão aqui no nosso programa e eu estão a fazer o quê? Olha, nós estamos a fazer moqueca de peixe, Exato. certo? E já fizemos pãozinho de queijo. Pãozinhos de queijo, que agora ainda não está terminado, não é? Não, Estou a a falar massinha para tá esse chefe, mas não. A Jéssica é que é a chefe, mas pronto. Vamos aumentar um pouquinho, Vamos aumentar porque senão bocadinho. vai demorar um pouquinho mais. Ok. E depois, claro, não é que um bom prato fica sempre bem com uma bela de uma sobremesa, não é verdade? É Depois verdade. terminamos com a cereja no topo do bolo. Não é uma cereja, mas é uma cereja no topo do bolo. E nós estamos a falar aqui do seu percurso maravilhoso, não é verdade? Sim. Já está a fazer barulhinho. Tá vendo? Boa, Agora vai maravilha. começar. Quando ela estiver um pouquinho mais translúcida, a gente já coloca o alho. Ok? E aí foi assim, eu fui misturando a cozinha quente com a pastelaria. E agora, além da lata, o que eu faço é meu trabalho de personal chef, que é por isso que eu vim mostrar aqui pra vocês. Bom. Olha, agora aqui eu vou cortar os pimentos e depois o tomate. Ok. E porquê que decidiu ser personal chef? É isso, eu gosto muito ainda de cozinhar, da cozinha quente. E aí, o que eu faço é que com o personal chef eu consigo também trabalhar os dois lados. Ou seja, eu continuo com o projeto da lata e consigo fazer eventos e cozinhar aos poucos e fazer uma outra comida diferente quando eu tô no meu personal chef. E o personal chef funciona de duas formas. Ontem, por exemplo, foi aniversário de um cliente, eu fiz uma noite francesa. Então você pode me chamar para ir para algum evento especial para tua casa e eu cozinho para você. Ou, se você quiser, você pode ter a tua comida toda da semana preparada. Ou seja para uma dieta feita por um nutricionista, ou seja lá o que for. Você me diz, Jéssica, eu tenho... Está na altura de pôr ou ainda aguardamos um pouco? Um pouquinho. E aí você vai falar, Jéssica, eu preciso de uma comida para a semana inteira e que gosto de tal itens. E eu vou à sua casa, preparo tudo para você, tudo porcionado, e depois só congelar. E na hora que você quiser comer, pronto, você tira e bota no micro-ondas ou no forno, ou seja, o que foi, a comida tá prontinha. Ou seja, tu tem uma praticidade ali também. Então eu tenho alguns clientes já fixos, que são desses do personal chef, que eu vou à casa deles para cozinhar. E tenho esses que eu, como ontem, que eu fiz. E esse projeto já começou há quanto tempo? Esse projeto tem por volta de uns 8 meses. E como é que está a ser a aderência até agora? Mais com os eventos de aniversário e de comemorações do que com o personal chef em si, para casa. A aderência tem sido mais por aí. Agora a gente já pode colocar o alho. Ok. Vou colocar aqui. Pronto, pode mexer. O outro trabalho, eu acho que é um pouco mais... As pessoas ainda demoram mais para... No Brasil é mais comum. Aqui eu acho que ainda é mais novo. Sim, levar o chefe à nossa casa para cozinhar, pronto. Ainda estamos a entrar nisso. É uma coisa ainda muito recente aqui, não é? É. Muito bem. E porquê que você decidiu trazer para fazer para nós a moqueca de peixe? Eu acho que é um prato super tradicional no Brasil. É um prato super colorido, que eu adoro. Que funciona super bem em eventos, de várias maneiras, em mini porções ou em panelas, se a gente quiser servir em porções maiores. E os portugueses gostam demais, todas as vezes que eu faço, é sempre sucesso. Foi o prato que eu fiz, um trabalho final no meu mestrado, e que, assim, todo mundo adorou. Então, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Você gosta de estar? Muito. Muito. Nota-se. E acabou por também, neste seu negócio do Na Lata, não é? Acabou também por usar os conhecimentos que também tinha das suas formações anteriores, não é? Sim, que ajudam bastante. Ajudam bastante. É assim, além das relações internacionais e como a gente está falando que eu gosto de estudar,
Eu fiz cursos de gestão e tudo mais. Isso é muito importante para quem quer ter um negócio. Não dá para você querer trabalhar próprio sem entender do teu negócio. Tá bom, né? Porque ele já está a ficar altinho. É melhor baixar. Baixa um pouquinho. Você tá vendo como eu te falei do alho? O alho, ele Fica sempre logo. torna... Isso aí. Mas agora a gente já vai botar o tomate. Ok. E agora já vamos colocar o tomate, os pimentos, não é? Os pimentos vão ser mais pro final. Eu prefiro colocar no final, por quê? Pra ele não passar muito. Ok. Então, primeiro a gente vai colocar o tomate. E aí vai entrar o óleo, o azeite de dendê, que é o de palma. Eu posso já até colocar esse pra ele não ir queimando. Boa. Muito bem. Então, eu acho que... Cor maravilhosa, Ah. não é? Está aqui, vocês conseguem ver, não é? Está com uma cor espetacular e maravilhosa aqui. Eu acho que o Zezé vai sentir falta hoje de não estar aqui. É, não é? Acho que sim. Eu também acho que sim. Mas pronto, a gente deixa um bocadinho para ti, pode ser, Zé? A gente deixa um bocadinho para ti. Isso é porque ela tá sendo boazinha. Pomos exatamente um tomate, é isso? Um tomate. Ok. É assim, a receita tá toda escrita e vai ser... eu escrevi a receita toda, então vai aparecer junto com o programa. Exato, mas quando nós... esta quantidade dá para quantas pessoas? Vamos fazer esta moqueca de peixe Eu para vou quantas colocar pessoas? três peixes. Ok, então dá para 3 pessoas. Sim, 3 pessoas. Portanto, se quisermos mais, é duplicar a receita. Exato. Ok. Boa. Você não gosta de usar a polpa de tomate? Não Ou gosto. neste caso não é aconselhável? Não, pode usar até um tomate pelate, por exemplo, aquele de lata, aquele tomate pelado. Até fica melhor, porque assim, a polpa ela é um pouco mais ácida. Certo. Ele até fica melhor. Mas eu particularmente, se a gente colocar só o tomate, já dá cor. O óleo de palma. Ok. Eu, quando eu faço, eu ponho bem pouquinho óleo de palma e quase não boto pimenta. Por quê? Prefiro usar na receita só a pimenta preta, ou pimenta moída na hora, e ter um molho de pimenta à parte. Ok. Como eu faço para as pessoas. Na minha casa, quando eu faço para mim, eu boto bastante pimenta, dedo de moça, malagueta e tudo mais, porque eu adoro. Mas, quando a gente faz para as outras pessoas ou para evento, a gente precisa pensar sempre que a gente tem 10, 12 pessoas comendo. Sim. Então, a gente precisa pensar no gosto de Isto todo mundo. fica com umas cores fantásticas. Sim, Já e porque ainda não entrou o coentro. Quando entrar o coentro verde, Espetáculo. aí é que vá. Então, aqui, um pouquinho de sal, de pimenta. Pimenta. Porque ainda não pôs sal. Vou botar sal agora. Quando a gente botar o leite de coco e depois o peixe, a gente vai botar sal. Ok. Tá ok? Ok. Deixa eu pegar o peixe aqui atrás. Qual é o tipo de peixe que usa para esta receita? Ou que se pode usar? É qualquer peixe que nós queiramos? Ou Qualquer algum peixe que específico? seja uma carninha firme. Eu gosto mais quando a carne é branca, tipo pescada, cação, peixes assim, que ele consiga ter uma carne firme e que seja branquinho. Porque depois quando a gente monta o prato fica mais bonito. Mas assim... Já fiz de tudo. Já fez com tudo? Já fiz de tudo. Eu tive no Douro uma temporada e era o peixe que tinha. Quando a gente encontrava lá, o peixeiro me ligava e falava, tem um peixe X, que às vezes eu nem conhecia. Traz e vamos experimentar. Então, esteve no Douro, já cozinhou em várias zonas do país? Sim, no Douro eu tive durante 8 meses numa temporada numa quinta, que é uma quinta familiar, que chama Quinta do Tedo, que é maravilhosa. Então eu fui lá para abrir o restaurante, o bistrô. Sal eu tenho aqui embaixo. Tem. Aqui. É esse? Tem ali. Esse aqui. Exato. É... Põe diretamente no peixe, o Eu sal. vou colocar no peixe Ok. e vou deixar ele um pouquinho aqui enquanto esse está refogando. Ok. Quando a gente botar esse para cozinhar, a gente já vai botar o pão de queijo para assar, por causa do nosso tempo. Sim. Então agora aqui vou botar o leite de coco Ok. e botar o peixe aí dentro. Certo. Portanto, como você está a ver, você pode fazer várias refeições juntas, trabalhar nelas.
para que depois você possa ter a sua refeição, seja o seu almoço, seja o seu jantar, não é? Pode ficar para o almoço, pode ficar para o jantar, porque a seguir ao programa, não é? Depois da gente estar a ver estas coisas, sentir o cheirinho, não é? Os nossos telespectadores não sentem o cheiro, mas está com uma aparência muito agradável aquilo que nós estamos aqui a fazer, nós, a Jéssica. E você, como minha ajudante? Depois vai poder também poder saborear no seu almoço, porque não? Ou então, se não der, porque não tem os ingredientes, mas quer fazer, então pode fazer para o jantar, para o dia que você achar melhor, para uma ocasião especial, porque a moqueca de peixe dá para fazer em qualquer altura, certo? Exatamente. Agora, ela vai ficar aqui a trabalhar um bocadinho, não é? Uhum. Mantemos com a temperatura que está? Sim, coloca Ok. a tampinha. Ok. E depois, por último, a gente vai botar os pimentos e o coentro. Ok. E agora nós já temos o nosso forno, não é? Previamente aquecido, não é? Para nós tratarmos da outra parte que falta, não é? Exato. Que é as bolinhas de queijo, não é? Aham. Deixa eu só picar aqui um pouquinho do coentro. O coentro é para? O coentro a gente vai botar em cima da moqueca depois. Gosto de picar grosseiramente, não gosto que fique muito picadinho. E vai ser pra gente finalizar o prato. Então eu vou tirar esse daqui, vou limpar aqui a bancada e vamos fazer o nosso pão de queijo. Bora lá. Então você agora precisa da massa que nós temos ali, certo? Exato. Ok. Tá mais frio isso. Depois da massa estar fria, não é? O que é que nós precisamos de fazer, Jéssica? Travessa, papelzinho embaixo Ok. e aí vamos a massa. A massa era, se calhar era bom, tá um pouquinho mais fria, tá vendo? Para ficar mais durinha, Pra não ficar é? mais durinha. Ok. Boa. Portanto, basta, é a medida de uma colher de sopa, mais ou menos, Exato. não é? Que é as 20 gramitas. Aham. Ok. A moqueca de peixe, o pão de queijo, dá para acompanhar com o quê? Se você gosta de doce, doce de leite, goiabada derretida, fica uma delícia. Rechear ele com goiabada fica assim, sensacional. Ou assim, misturar com um baconzinho também, um chouriço, umas coisinhas assim, coisa light. Coisa muito light, muito Coisa light. assim, light. Então, Um nada docinho de leite, muito light, muito tudo, light. tudo light. Sim. A gente também tendo um bocadinho de cuidado, não é? A gente consegue comer estas coisas maravilhosas, não é? Porque a gente É o que eu costumo falar, tudo é equilíbrio. Também se a gente Sim. deixar de comer tudo. Olha, você não vê, o pessoal tava falando agora que a rainha só morreu. A rainha Elizabeth só morreu porque ela foi proibida de beber. Ou seja, ela passou a vida inteira bebendo, tomando o vinho dela, tomando as coisas. E agora ela foi proibida de beber álcool há um ano atrás e morreu. Eu acho que tudo é equilíbrio. tem que se ter um equilíbrio, não é? Aqui, por exemplo, nós estamos a fazer menos quantidade, mas esta quantidade que a Jéssica fez dá para fazer mais ou menos 20 Umas 20 pãezinhos. bolinhas, uns Ok. 20 pãezinhos. O ideal é que a massa esteja mais fria. Foi o que eu te falei, umas 2 horas no frio, para ela ficar bem firminha. E aí a gente consegue bolear ela melhor. Ok. Qual é a temperatura que tem que estar o nosso 200 forno? graus. Ok. Cima e embaixo, só embaixo, o que Em é que é cima e aconselhado? embaixo. Como é que tá? Em cima e Em embaixo. cima e embaixo. Ótimo. Ok, então, e agora? O que é que nós vamos fazer agora? Enquanto essa aí tá no fogo, vamos montar o nosso bolo? Vamos, sim, senhora. Ok, estão a ver esta cor deliciosa? Está linda. Fica muito giro. Muito giro. Então, depois aqui os pimentos, não é? Os pimentos nós depois vamos colocar no fim. Depois fim. dela já estar, não é? Isso, a gente vai colocar os pimentos e o coentro. Ok. E agora aqui, vamos montar o bolo. O bolo. O que é que nós precisamos para montar o bolo? Então, hoje eu trouxe tudo pronto. Numa próxima vez a gente pode fazer bolos. Não tem problema nenhum. É isto, não é? É. Ora bem. Deixa eu colocar aqui para ficar mais alto, que fica mais fácil pra gente decorar. Este também. Por favor. Tudo o que está aqui? Tudo, isso. Tudo. Ok.
Então, e o que é que nós temos aqui? O que nós temos aqui? Bolo de chocolate. Boa. Vou cortar ele ao meio. Que nós muitas vezes pensamos que para fazer uma sobremesa precisa ser uma sobremesa muito grande, uma coisa muito elaborada, ou muitas vezes basta, às vezes a parte bonita também está quando as coisas são assim com um ar aconchegante, não é? Exato. Com um ar fofinho, não é? Eu acho que o principal é a gente também conseguir ter essa um pouquinho de decorar, de fazer alguma coisa diferente na sobremesa. Às vezes a sobremesa é o que a gente tem em casa, às vezes umas bolachas e um creme, e depois você bota ali uns morangos, um chantilly, pronto, já tá montado, não tem problema nenhum. Agora. O que eu costumo fazer? Os meus bolos, eu gosto sempre de dar um pouquinho... O brasileiro gosta disso, né? De bolo molhado, 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 molhado. Então, tipo, eu dou... Isso que está a pôr é o quê? Calda, que eu faço o açúcar com água na mesma proporção. Se é 1 quilo de açúcar, 1 litro d'água. E coloco cravinho, canela, anis estrelado, pimenta da Jamaica, o que você quiser em casa para poder saborizar. E isso fica 6 meses guardado. Pode fazer e ter sempre na geladeira um potinho e já está pronto. E dá sempre para colocarmos nos bolos, nos recheios, para também eles não ficarem muito secos, Exato, não é? para tudo. E mais? Tem um copinho aqui. Então, agora, vamos rechear. Ele está a começar a ferver. Boa. Ui! Aqui eu tenho um brigadeiro. O ponto dele tá mais macio, tá vendo? Não é um brigadeiro para enrolar. Se fosse um brigadeiro para enrolar, ele tinha que estar num ponto mais firme. Eu coloco sempre num copinho assim, porque fica mais fácil a gente trabalhar. Porque assim a gente consegue apoiar. Ok. Então esse vai pra cá. Ah, eu só não perguntei, tem uma tesoura? Tem tesoura aqui ou tem uma faca? Temos faca. Faca temos. Ora, A gente vai fazer... Esse bolo é o que a gente está usando, que é o que eu chamo de bolo presente. Então, o que acontece? Ele não tem cobertura. Ele vai ser direto no acetato. Ok. Então, eu vou aqui medir mais ou menos. Que é uma tendência agora, não é? Sim. Isso tem vendido bastante. Porque o bolo... assim, tem muita gente que gosta de cobertura, mas tem muita gente que não gosta. E essa é uma forma de você só ter bolo e recheio ali. Exato. Então... E fica tudo junto? Exato. Boa. E costuma-se ver muito, por exemplo, com o acetato vê-se muito nos red velvets, aqueles red velvets pequeninos, não é? Usa-se muito... Fica lindo. Sim. Então, aqui... Boa. Vou cortar a pontinha dele. Eu acabei não colocando o bico, mas não tem problema. Para vocês verem também que dá pra gente trabalhar sem bico. Eu trouxe os dois aqui, acabei não colocando, mas olha... Porque às vezes em casa também podemos não ter os bicos, não ter os bicos. Ok, boa. Portanto, há sempre uma forma de fazer, não é? O importante é não ficar sem sobremesa. Ai, está com um cheirinho delicioso, delicioso. Dá vontade de provar. Muito bom. Aqui eu vou molhar ele ao contrário. Ok. Por que ao contrário? Porque aqui a massa tá toda já aberta, tá com os furinhos. Aqui ela tá com aquela crostinha do forno. Então aqui, quando eu colocar a calda, ela vai entrar automaticamente. Aqui ela vai escorrer. Exato. Então aqui tá aqui. E estamos a falar, este bolo dá mais ou menos para quantas pessoas? Esse bolo ele tem uma média de 600 a 700 gramas, ou seja, dá para 4 fatias de 200 gramas. Uma fatia generosa. Se você cortar em 4, dá para se comer bem? Ok. Esse brigadeiro que fez, não é? Qual é o segredo do seu brigadeiro? Se é que pode revelar o segredo, não é? Que há segredos que a gente não pode revelar. Não. Mas este pode revelar-nos. Eu não tenho muito disso, as minhas receitas. Eu, por muito tempo, dei aulas e eu adoro... Além de estudar, eu gosto muito de dar aulas. Então, eu não tenho muito mistério com as minhas receitas. O brigadeiro,
Nata. Eu faço brigadeiro com natas. Isso pra mim é o que faz a diferença toda. Então aqui. Isso, obrigada. Ok. Bom, com a tesoura a gente podia agora aparar ele, mas como a gente não tá com a tesoura, o que eu faço? Vou dar mais uma caprichada Ok. no brigadeiro. Depois, quando for para servir, é aconselhável tirar... Tiro o acetato, ele não desmonta, porque essa é a história. Apesar dele estar aqui, ele não pode desmontar. Eu não posso tirar o acetato e ele cair todo, né? Senão, acaba com a festa. É tirar o acetato. E qual é o segredo do seu brigadeiro que estava-nos a dizer? Natas. Natas. Eu coloco leite condensado. Aqui, depois decorar um pouquinho. Se quiser botar com frutas vermelhas ou com outras frutas. E como é que estamos aí? Como que é? Tá quase. Está quase. Não sei se já está, se quer aumentar um bocadinho Pode aumentar um bocadinho o forno. O fogão. o fogão. Deixa eu olhar nosso forno. Vamos então. Ai, nosso pão de queijo está todo baixinho, porque a nossa massa não gelou o suficiente, mas pronto. Ok. E aqui, o que eu acho que fica mais bonito é a gente finalizar com um laço de fita, que é por isso que é o bolo presente. Disse que também gosta de dar formação, Gosto, de ensinar. sim. Também dou formações. Aqui em Portugal ainda por um acaso não fiz, mas lá no Brasil eu dava aulas pelo Senac, que é uma escola lá no Rio de Janeiro bastante conceituada, e dava aulas de pastelaria francesa, pastelaria clássica e francesa. A pastelaria francesa é um bocadinho diferente da nossa, não é? Mesmo a apresentação dos bolos, a forma de os fazer, não é? Exato. E gosto da pastelaria francesa. Gosto bastante. Ontem, por acaso, nesse jantar francês, eu fiz tartatã com creme brulee, que eu adoro. Mas fiz numa versão um pouco diferente, que a gente faz o creme brulee congelado e depois maçarica ele. Fica uma delícia. Boa. Pronto. Acha que as pessoas aderem mais à pastelaria francesa ou à pastelaria portuguesa, brasileira? Porque elas são um bocadinho diferentes, não é? A pastelaria francesa é uma pastelaria diferente, um bocadinho diferente das outras. Sim. Não é? A gente pode dizer que é uma pastelaria mais delicada, não é? Mesmo a apresentação das coisas é um bocadinho diferente, ou estou enganada? Sim, mas eu acho que o público português em si, ele ainda vai mais para a pastelaria brasileira e portuguesa do que a francesa. Eu sinto um pouco de resistência nisso, porque os portugueses gostam bastante da coisa da gema. É engraçado que os doces de vocês são super doces. É gema e açúcar. Mas falam do nosso leite condensado, que é muito doce. E que é difícil entender isso, entendeu? Mas, assim, é que tudo questão cultural, é questão de costume. Né? Pronto. Nós já temos aqui a nossa sobremesa, pronto, o nosso bolo brigadeiro presente, não é? Vamos olhar a moqueca, porque a gente já vai empratar. Estamos-nos a portar bem, é? O que você acha? Como é que tá o cheirinho disso? Está uma delícia. Vamos só ver o Cheira-se sal. bem. Deixa eu pegar uma colher aqui. É importante experimentar, gente, sempre a comida. Sal. Sal, não é? Sal ao longe. Porque você viu, eu só botei um pouquinho de sal no peixe. Boa. Pode ser feito com pescada, pode ser feito com qualquer outro tipo de peixe. Nós estamos agora a chegar-nos, a aproximarmos da época, estamos em novembro, né? Estamos a aproximarmos da época do Natal, onde as pessoas gostam de ter sempre a mesa com aqueles doces, com aquelas comidas típicas do Natal. O que é que está a preparar agora assim para o Natal? Assim, coisas que... Essa próxima semana a gente já vai lançar a coleção de Natal. E estou em testes de um bolo de azevia. Isso eu nunca tinha comido no Brasil. E eu experimentei azevias aqui de grão e fiquei apaixonada pelo recheio. Sim. Então agora eu tô testando um bolo... As azevias de grão são deliciosas. Pois, isso a gente não come grão doce no Brasil. E aí eu tô testando um bolo
que é de especiarias, mas o recheio é das evias. Isso vai ficar bem bacana. E vai ter mais um monte de outras coisas. Vai ter bastante coisas presenteáveis, então a gente vai fazer umas coisinhas menores para as pessoas presentear, que hoje é isso, a gente quer dar presente para todo mundo, né? E nem sempre a gente consegue comprar. Então a ideia é que a gente tenha presente para todas as pessoas. Ok. Agora vai colocar porque já está quase pronto, Tá é quase isso? pronto. Porque eles não precisam de muito tempo, não é? Não. Ok. O pimentão verde em si, ele precisa de um pouquinho mais tempo do que o vermelho e o amarelo. Mas eu, particularmente, eu gosto dele com mais... Todos os pimentos com mais crocância. Ok. Eu não gosto de nada muito passado, então eu prefiro agora no final. Agora a gente já vai montar, ele tá assim, entendeu? Tá bem crocante. Ok. O nosso pão de queijo, ele tá virando o que... Um pãozinho bem tá flatzinho assim, mas pronto. Mas dá para perceber, e pode não, a pessoa até pode, imagina, a pessoa pode não querer fazer uma bola e decidir fazer uma coisa mais espalmada. Não saiu bem. Saiu ótimo. Saiu, não é? Porque gente. se não está espalmado, não está redondo, não é? Pode ter uma forma diferente. O bolo pode ter a Exatamente. forma que você quiser e fica bom na mesma. E depois, sabe uma outra coisa também que fica bacana? Tirou ele do congelador, aquela sanduicheira, Sim. coloca na sanduicheira. Fica sensacional. Uma manteiguinha, um requeijãozinho por cima, uma coisinha assim, olha, na sanduicheira. Muito Fica bom, muito crocante, bom. fica uma delícia. Pratos pra gente montar, Sara. Vamos Ok. montar a nossa... Vamos. Precisamos de um prato. Um prato. Isto pode acompanhar com o quê? O que é que nós podemos acompanhar a moqueca? Hoje eu trouxe farofa, que é bem típico. Ou então, geralmente, é arroz branco e farofa. Ok. A farofa pode fazer a farofa ela com dendê. Eu fiz simples porque já coloquei o dendê no peixe. Então, para não brigar muito os sabores, eu coloquei um em cada lado. Entendeu? Ok. Mas também pode fazer ou a farofa de dendê ou arroz branco. Não tem problema nenhum, tá? Então, vamos lá? Vamos montar? Vamos. Pode desligar. Ok. Vamos desligar. Então, Portanto, os aqui. coentros vai colocar agora Eu na vou parte colocar- final. É só Exato. mesmo quando estivermos a montar o prato, não é? O importante também neste prato, e que fica muito giro, não é? Ele é tipo arco-íris, não é? Tem muitas cores. Portanto, e nós gostamos de, na refeição, termos pratos coloridos, não é? E acabamos por comer uma refeição minimamente mais equilibrada, não é? Exato. E fica muito bonito. Ok. Qual é a melhor altura, ou com quanto tempo de antecedência, por exemplo, se nós quisermos encomendar, por exemplo, as refeições para o Natal, por exemplo, não é? Com quanto tempo de antecedência para as refeições, por exemplo, para preparar, quanto tempo de antecedência é que é necessário entrar em contato consigo, Jéssica? Para eventos, são pelo menos 10 dias, porque a gente precisa elaborar o menu, fazer compras, organizar tudo isso. Eu preciso ir à casa do cliente, ver louça, ver o que tem, como é que tem a estrutura lá. Geralmente eu levo tudo pronto e quando eu saio de lá, a cozinha tá limpa, nem parece que eu fui lá. Entendeu? Então, para tudo isso, precisa de pelo menos 10 dias. E depois, para o menu de Natal, eu ainda vou lançar, mas eu acredito que até dia 12 a 15 de dezembro consiga fazer encomenda. Ok. Então, este é o nosso prato, não é? Então, aí a gente já tem a moqueca e tudo mais. Está maravilhosa. O que é que nós podemos acompanhar para beber? Pode ser, por exemplo, com uma água, porque há quem não bebe, não é? Uma água fica sempre bem, ou a acompanhar, ou mesmo como bebida principal, mas também um bom vinho. Bom, no Brasil a gente acompanha geralmente quase tudo com cerveja, né? Então, assim, isso é um Ou prato... cerveja, pronto. Isso basicamente é um prato fresco, é um prato mais de verão e tudo mais. E a gente usa muito ele em beiras de praia e tudo mais. Então, uma cervejinha, um vinho branco. Você sabe o que é que falta? Falta aqui, Jéssica. É um belo de um pão, que é para molhar no molho. Mas você tem farofa. Não é a mesma coisa. Com um molhozito e pronto. O pão é espetacular. Isso eu tenho aprendido aqui agora com vocês, de comer pão. Porque não é muito costume, não é? Português que é português come pão, não é verdade? Não é costume. A gente não tem esse costume lá no Brasil para o pão. Geralmente Olha, aqui uma boa refeição acompanha sempre com pão.
ficou baixinho, hein? Porque Mas a gente não ficaram deixou as bonitos. 2 horas ali. Sim. Mas você vê, esse queijo, eu gosto de usar o polvilho doce e o polvilho azedo, porque ele dá maciez por dentro e essa crocância por fora. Quando você usa só um tipo de polvilho, ele vai ficar ou sempre muito macio ou muito crocante. Então, esses dois, ele tem esse equilíbrio, tá vendo? E depois, 2 horas ainda no frio, ele vai ficar perfeito. Ok. Então, nós montamos um prato, mas ainda temos aqui, assim, para mais. Você pode ir montando o seu prato para o número de pessoas que você tem na sua casa, para a sua refeição, onde você estiver. Portanto, espetacular. Aqui é a nossa... Pão de queijo. Original. É um pão de queijo original, Jéssica. É um pão de queijo à la Jéssica. E pronto. Portanto, se nós quisermos que, se a pessoa quiser que a massa fique, ou que fique mais redondinho, não é? Que se consiga manejar melhor a massa para moldá-la melhor, 2 terá horas que no ficar frio. 2 horas no frio. Exatamente. Ok, pronto, então isso é ótimo. Então, temos aqui, assim, vamos pôr assim bonitinho, bonitinho, não é? Espetacular. E aí, o que você achou da experiência hoje? Eu gostei. Achei muito interessante. Eu passei como assistente. Muito. Conseguiu manejar muito bem o fogão, mexer na panela. Foi excelente. Foi excelente. Jéssica, de todo o seu percurso até agora, o que é que mais, do que é que mais se orgulha? Ai, eu acho que eu me orgulho mais de apoiar as pessoas, sabe? Eu acho que isso é uma coisa... Eu acho que você ter uma empresa não é só você. A gente, principalmente em cozinha, a gente tem que trabalhar com muita gente. E estar em grupo é importante. E eu faço parte de um grupo de 3 grupos de mulheres empreendedoras aqui em Portugal. E eu acho que isso é uma das coisas que eu mais me orgulho. Poder apoiar as pessoas que estão começando, receber apoio de pessoas que já estão mais antigas do que eu aqui em Portugal. Eu acho que isso é muito importante pra gente. E é muito importante também aprender uns com os outros. Exato. Não é? Porque nós temos sempre a aprender uns com os outros. E na parte da cozinha, principalmente, da doçaria, aprendemos sempre porque cada pessoa dá sempre o seu toque. Sim. É isso que faz a diferença, não é? Não, uma receita dessa, se fizermos todos aqui, ela vai sair toda diferente. Com a mesma receita, com o mesmo escrito, com tudo. E isso é muito bacana, porque essa diversidade toda que a gente tem, que vai o toquezinho, vai o que você veio aprendendo na tua família, na tua casa, isso é muito bacana. A gastronomia, ela junta pessoas, né? Eu acho que é isso. Jéssica, foi um gosto tê-la aqui. Obrigada. Aprendemos coisas fantásticas consigo. Aprendemos a fazer o doce, o prato principal, o petisquezinho. Se quiserem entrar em contato consigo, como é que o podem fazer, Jéssica? @torres.jessie, que é o meu Instagram, ou o nalata.pt. Ok. E para fazer as encomendas, seja para o Natal, seja para outra ocasião qualquer, mesmo para o caso de chefe, para poder ir lá à casa e fazer a refeição, com quanto tempo de antecedência? 10 dias. 10 dias. É o ideal, sim. Porque, assim, eu trabalho sozinha, então eu tenho uma agenda. Às vezes eu até poderia ter agenda, mais tempo para fazer o bolo, menos tempo para fazer o bolo. Só que eu já tenho 2 ou 3 ali, então eu preciso sempre de 10 dias antecipado. É o ideal. Exato. Portanto, estamos a chegar ao Natal, não é? Sim. Portanto, vai servir também menus novos, não é? Boa. Coisas fantásticas. Nossa coleção que já vamos está aí ter. para a próxima semana. Então, se você quiser, já sabe como é que pode entrar em contato com a Jéssica. Jéssica, muito obrigada. Foi um gosto obrigada. ser sua assistente. Ok. Pronto, foi um gosto também fazer parte, poder contribuir um pouquinho para este dia maravilhoso, para darmos aos nossos telespectadores uma manhã diferente. Exato. Exato. Obrigada. E a próxima a gente já faz um bolo completo. Boa. Mas assim também já deu para aprender coisas que nós podemos fazer com coisas que nós já temos Já tem em casa. não é? Exatamente. Obrigada, Jéssica. Nada, Até uma foi um próxima. gosto. Até uma próxima. Tchau. Para si que nos acompanhou nesta manhã, nós desejamos que você continue com o resto do dia espetacular. Vamos ter novos temas, novos convidados, coisas fantásticas que nós temos para si, sempre com o intuito de você ter uma manhã bastante agradável. Nós contamos consigo num próximo programa. Vá ao nosso YouTube, vá às nossas redes sociais e nós contamos consigo. Até lá. Tchau, tchau.